Olá! Olá, Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre Camila Dantas. e eu sou Eduarda Queiroz. e hoje nós temos um assunto muito especial, muito interessante, né? Que a gente vai falar sobre a Previdência Social. E para falar com a gente hoje, tem um convidado mais que especial, que é o especialista em Previdência Social, que é o Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Seja Paula. bem-vindo. A mesa é sua. Obrigado. Para mim é uma satisfação, uma alegria estar com vocês aqui. Eu sou inscrito no canal lá no YouTube. Se procurar, vou estar lá. Um dos primeiros, inclusive. Coisa boa. E tá aqui, receber, eu digo assim, receber as perguntas que vocês têm, os questionamentos que vocês têm e ser recebido aqui por vocês, assim, eu fico satisfeitíssimo, na verdade. Porque eu vi as pessoas que vocês passaram por aqui, são, assim, sensacionais. Eu acho que eu assisti o último, foi o professor de História. Isso Ó, foi. foi muito bacana. Tava assistindo aquele também, o de Ivna, gostei bastante. Também teve um psicólogo um dia que também foi muito interessante. Então, assim, são temas que ali estão no cotidiano, né? De todos os dias da população. Então, eu acho interessante, vocês têm um feeling muito grande para isso. Até parabenizo, porque são temas que são atuais, são temas que todo mundo quer saber. Aquele daquela menina que vocês tiveram aqui, que ela narrou a situação que ela passou, né, na internet, e vocês conseguiram contato, entraram em contato com ela e trouxeram aqui. Então, fantástico. Aquilo ali, eu acho que vocês ajudam as pessoas sem nem saber o quanto que vocês conseguem estar ali próximo, e principalmente nessas situações bastante delicadas e dada a formação de vocês e esse olhar aí voltado para a pessoa, para o ser humano. Ai, que legal, né? Que bom saber. Vocês não sabiam, mas tem, viu? É bom? No Instagram também, viu? É bom que a gente tá no caminho, né? Então a gente tá no caminho certo. Isso é muito bom. São os feedbacks, né? Não é? Ah, recebendo legal, muito Pois é, bom. gente, faça como o Marcos, tá vendo? Siga, É. compartilha, assista. Vamos lá. Compartilha, tem que compartilhar, Compartilha. porque é bem interessante. Você está ajudando outra pessoa, manda para um colega que gosta daquele tema, para alguém da família. Porque conhecimento, eu acho que é assim, é igual a uma chama. E você tem que ir compartilhando. Quando você pega uma vela e acende a vela, dá para alguém acender a vela e você vai compartilhando, aquilo ali não se perde, não se acaba. Então, assim, quanto mais você compartilha, mais pessoas podem ter acesso. Então, assim, e nesse mundo que a gente está vivendo, a gente tem que usar essa bolhazinha que os algoritmos fazem a gente ficar dentro para fazer aquilo que faz bem para a gente, para fazer aquilo que traz algum aproveitamento para a nossa vida. Então, já é tão difícil, já é tão corrida a vida, meu amigo, que a gente tem que aproveitar de tudo para poder ganhar conhecimento, esclarecimento e tentar ali melhorar de alguma forma. E é o nosso intuito, É. né, do Papo em Mente, é ajudar mesmo, né? Então, Exatamente. quando a gente recebe, assim, um retorno de que ajudou, de que aquela entrevista, né, aquele programa fez bem, ajudou de alguma forma, a gente vê que o que a gente Atingiu o objetivo, né? atingimos o objetivo daquilo que a gente queria, né? E a gente fica muito feliz. E eu fiquei muito feliz. Vocês olhem que são seguidores agora, viu? Ô, Marcos, explica pra gente o que é o INSS, né? Como que funciona essa máquina? Explica pra gente, mais ou menos. Tá. A Previdência Social, que é um compartimentozinho dentro da Seguridade Social, no Brasil nós temos a Seguridade Social instituída ali na Constituição. Né? Para a gente ser mais claro, é um pedaço de três. Né? Temos a Previdência, que é aquele onde os trabalhadores, via de regra contribuem para participar. Nós temos a Assistência Social, e aí já vamos dando os nomes para ficar mais fácil, que é aquele que trata do BPC, do LOAS, e que é de quem precisa, e nós temos a saúde, né? O último desses três ali que forma a Seguridade é a saúde, e a saúde é prestada a quem precisar, sendo bem simples aqui, para a gente tentar atingir o maior público possível, Isso. é a saúde, é o SUS, é o posto de saúde onde você vai, é o hospital onde você vai, independentemente de você pagar plano de saúde ou não pagar, você vai ser atendido ali. Então,
a Previdência, esse pedaço é um pedaço desse todo, que é a Seguridade Social. E a Previdência Social, ela é operacionalizada por um órgão, por uma autarquia. E aí, para ficar mais fácil, a autarquia é uma pessoa jurídica criada pela administração. É como se fosse a União criou alguém para poder tomar conta ali da Previdência Social. E a Previdência Social é gerida pelo INSS hoje, né? É uma autarquia federal, está presente no país inteiro, tem mais de 1.500 agências, tem 98 gerências executivas, tem 6 superintendências, tem a direção central, que está lá em Brasília, que é vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência. Então, assim, é uma estrutura gigantesca. Quando a gente fala do INSS, às vezes não se tem muita noção do que é que a gente está falando. O que é que tá? Tá, eu sei que tem uma agência. Pronto, para mim é uma agência lá e que eu pago todos os meses para quando eu estiver precisando eu ter direito a receber o benefício. É justamente isso, a grosso modo é isso. É a semelhança de um seguro. Como se fosse um seguro que você faz e que, quando você precisar, você vai ter acesso a esse seguro. Essa autarquia, né, o INSS, ela hoje, para que você tenha ideia do volume de dados e do volume de dinheiro, eu não vou falar em orçamento, não vou falar em nada aqui, em pecúnia, vamos falar em dinheiro para que fique fácil de entender. Para que você tenha ideia, todos os meses, o INSS, ele paga 36, em média, 36 milhões de benefícios. Uau! Aí você pode pensar assim, 36 milhões, o que é isso? A gente está aqui no estado da Paraíba. Né? Então, a Paraíba inteira tem 4 milhões, pouco mais de 4 milhões de habitantes. Imagina aí a proporção, então, o que é o INSS. E se a gente for falar em dinheiro, são mais de 56 bilhões de reais. É com B mesmo. Às vezes a pessoa diz, esse cara não, mensal. Mensal. Nossa, Às vezes as pessoas se assustam quando eu digo assim, eu digo, olha, é bi mesmo, com B de bola. Não é mi, não, é bilhão mesmo. Então, assim, é muito. E aí, assim, só para situar mais um pouco do que é que a gente está falando e do tamanho dessa autarquia, né, que é o INSS. Dentro do orçamento da União, orçamento, esse que se discute todos os anos, que tem a lei orçamentária anual. Esse orçamento da União inteira chega perto de 5 tri. Tri com T, né? Dá 4,7 tri, né? Chega perto de 5. E a Previdência, o INSS, o orçamento do INSS é 860 bi, é quase um tri. Então, se você pegar, divide por 5, você tem R$5, a União tem R$5, R$1 vai ser para pagar benefício do INSS. O resto é para... Todo o resto só vai ficar com 4. Então, assim, é muito grande. Imagine que no nosso pequeno estado da Paraíba, como eu disse, a gente tem 4 milhões e uns poucos mil habitantes. Aqui no nosso estado são pagos mais de 800 mil benefícios. É quase um quarto da população. É quase um quarto. Aí daqueles 50 bi, vem 1 bi e 300 milhões por mês para o nosso estado. Olha como movimenta a economia também, né? Então, assim, é muito gigantesco. E aí a gente, quando começa a falar isso, a gente começa a perceber que, como você colocou, que a importância. Não existe uma pessoa que não conheça alguém que é aposentado, alguém que recebe uma pensão, alguém que recebe um BPC ou Amparo ou LOAS, como queira chamar. Então, assim, a gente sabe que tem famílias, e muitas famílias, que dependem desses benefícios para viver. A família, não é a pessoa, mas a família depende. Então, todo mundo tem um avô, todo mundo tem uma avó, todo mundo tem um tio que recebe um benefício, uma tia que recebe um benefício. E aí você começa a entender a pulverização e a capilaridade que existe nesses benefícios aí. Eu sempre gosto, quando eu vou situar, de falar em dinheiro, porque assim você começa, em número de benefícios, porque você começa a pensar e a refletir o tamanho do que a gente está falando. E aí, dentro desses
desses benefícios, né, a gente vai ter benefícios que são a gente chama de riscos sociais, o que a gente protege, né? Mas vamos falar mais simples. O que o INSS protege são aquelas situações de vulnerabilidade. Seja a vulnerabilidade pela idade avançada, e aí a gente vai falar de uma aposentadoria. Seja a vulnerabilidade de uma pessoa que está enferma, aí a gente vai falar de um benefício que popularmente é conhecido como auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez. Tecnicamente, internamente, e para quem é da área, chama-se benefício por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente. Quando a gente fala de temporária, a gente está falando do auxílio-doença. E quando a gente fala permanente, a gente está falando da aposentadoria por invalidez. A gente sabe que tem muitas pessoas que dependem desses benefícios, Sim. né? Aí a gente tem outra vulnerabilidade, que é no momento, por exemplo, da gestação, né? A mulher ali não é uma enfermidade de maneira alguma, gestação, né? Mas é um momento de vulnerabilidade, é um momento especial que se tem, que é necessário que ali aquela mãe, enfim, aquela pessoa que teve o filho, não necessariamente a mãe, porque hoje também é pago ao pai, também é pago àquele que fica tomando conta da criança, é pago a quem adota também. Então, assim, é muito amplo, é um benefício muito bonito o salário maternidade. Então, é pago nesse momento onde há a necessidade daquele convívio entre a criança e a pessoa, né? Aí a gente também vai ter aqueles benefícios que são assistenciais, né? Que já é daquele outro bloquinho lá que eu falei, né? Previdência é daquele que contribui. E da assistência a quem precisar. E a saúde é para todos. E aí, dentro desse bloquinho, que é de quem precisar, a gente vai ter ali o que se chama de BPC, LOAS, Amparo Social, que é pago aos idosos, né? Quando passam dos 65 anos, o homem ou a mulher, e também as pessoas com deficiência, né? Então, assim, é um conjunto de proteção, né? Você vê que é como se fosse uma teia de proteção que você vai passando, né? Você passou pela Previdência. Se você aqui tinha direito, você vai receber um benefício previdenciário. Mas passou direto, né? Passou direto, você caiu na assistência, né? Que é de quem precisar e não se enquadrou lá na Previdência. Caiu na assistência. E aí você efetivamente passou dos dois, você vai cair na saúde, né? Ali na saúde, que aí é universal, é para quem precisar, efetivamente. É mais ou menos isso aí. A gente tá falando desse conjunto aí, dessa coisa pequena. Mas também esclarecedor, né? Muito, Eu né? não- Abre assim pra gente entender como funciona. Agora, assim, muita gente chega e fala assim: quero me aposentar, não consigo, como que é isso? A gente tem que entender que tem algumas regrinhas, né? Então, como é que eu posso ter acesso aos benefícios? Como é que eu posso me aposentar? Como é que funciona para eu E ser às um vezes- segurado, Às né? vezes as pessoas querem que seja assim, né? Isso, Como né? um passe de mágica. E tem Do toda nada. uma documentação, uma espera. Como eu disse a vocês, e aí você, pelo que eu falei, você começa a ter ideia de que o INSS só tem pouco mais de 19 mil servidores para tomar conta disso tudo. Então, assim, é um volume muito grande de demandas, e são todos os tipos de demandas, né? Isso. A gente, como eu disse, tem essas demandas da Previdência, tem as demandas da assistência social. Então, assim, é um volume estrondoso de demanda, né? E é um quadro reduzido, é tanto que vai haver um concurso, né? Sim. Para o INSS, para tentar recompor um pouco essa força de trabalho que é tão necessária e importante para atender essa demanda da população, não é para atender o INSS, não. O INSS só existe para atender a população, para atender, então, assim, é para atender a população. Então, você tem que ter em mente que efetivamente existem regras Sim. para a Previdência, né? E essas regras, quem institui não são os servidores do INSS, são regras instituídas em lei. É a lei, são os nossos representantes que instituem aquelas leis, que ali tem a previsão do benefício, e inclusive toda lei de benefício, ela tem que prever também a fonte de onde vai vir o dinheiro. Porque senão a gente termina entrando em uma situação de onde vai... Tá, tem esse benefício, mas não tem... Vai sair de onde isso aqui? Então, o dinheiro para pagar, né? Então, assim,
é uma lei que é complexa, né? Ela tem que dizer qual é a regra e ela tem que dizer de onde vem o dinheiro. E o cidadão, de maneira alguma, precisa se incomodar com isso. O que ele precisa saber é que, quando precisar, o INSS vai ter que prestar ali a atender a necessidade dele, né? E é importante que se tenha em mente, por exemplo, que essa última emenda constitucional, agora em 2019, a 103, ela trouxe novas regras, que elas começam, por exemplo, a idade, né? Na idade do homem para aposentadoria não mudou, é 65, mas para a mulher mudou. E a cada ano, desde lá, vem aumentando um pouquinho, 6 meses, 6 meses, 6 meses, e agora, no próximo ano, em 2023, vai implementar a idade completa, que foi instituída pela emenda constitucional, que é de 62 anos para a mulher. Então, assim, as regras elas vão modificando. Para que você tenha ideia, a gente tem 7 regras de aposentadoria hoje por conta da transição, porque dentro do direito, sim, claro, quem já estava no jogo, imagina, né? Você vai mudar a regra do jogo no meio do jogo. Aí você tem que respeitar quem já estava no jogo, né? Existe Para quem tá começando, a né? regra, Não pode exato. ser retroativa, né? Isso. Os legisladores, eles tentam fazer isso. Aqueles que fazem a lei. Legislador faz a lei. Os deputados são senadores, é o presidente que sanciona, enfim, são os nossos representantes, né? E é a partir daí é que esse conjunto, né, vem à tona para o trabalhador, né? A gente vai ter esses benefícios que são de aposentadoria, por exemplo, a gente vai ter a pensão, a gente vai ter o que era chamado de auxílio-doença, né, que é benefício por incapacidade, e cada um deles efetivamente tem as suas regras. A gente tem um benefício que é muito interessante, que se chama seguro-defeso. Poucas pessoas conhecem esse benefício, que é um benefício muito específico, que é pago aos pescadores. Defeso é aquele período onde o pescador não pode pescar, porque ali aquela espécie que ele explora está no período de reprodução. Se ele explorar ali, ele não tem no outro ano. Então é um benefício super interessante. É como se fosse assim, como se fosse um seguro-desemprego do pescador. Olha só, É. curioso, Não é? Isso está dentro do INSS também. Então, assim, e esse benefício, tem uma demanda muito grande. Por quê? Porque as espécies de peixes, de crustáceos, enfim, elas se reproduzem, todo ano tem. Então, assim, todo ano a gente vai ter. A gente pode não ter salário maternidade, a gente pode não ter aposentadoria, pensão. Não morreu ninguém, então não vai ter pensão, mas seguro-defesa vai ter. E algumas espécies, é muito interessante, elas têm 2 períodos no ano de reprodução. Tem um período no começo, tem um período no final. Vai receber nos 2. Então, assim, é muito interessante. A Previdência, ela está ali englobando muita coisa, né? E a necessidade das pessoas, ela... E quando você diz, né? Voltando agora para te responder. Os direitos sociais são aqueles que são mais básicos. Muitos dos benefícios, na verdade, a grande maioria, ele tem a função de substituir a renda, né? O camarada, como eu disse, é pescador. Ele fica sem poder pescar. Tem que receber alguma coisa. Aquela mãe, aquela pessoa que adota, vai ficar com a criança, ela vai precisar ter dinheiro para se manter, né? A pessoa que ficou doente vai precisar. E por isso que as pessoas exigem e precisam efetivamente, assim, é uma necessidade e a Previdência tem que se adequar a essa necessidade da população. Infelizmente, a demanda... Infelizmente, não. Infelizmente, não se tem a força de trabalho que é necessário para fazer frente a essa demanda, né? Porque é muito grande. É muito grande. É uma demanda muito grande. E aí está se investindo bastante em processamento automático de requerimentos. 32% dos requerimentos que foram formulados foram processados de maneira automática. Então, o que é que eu quero dizer? Pode-se ter uma aposentadoria que é processada em 10 minutos. Em 10 minutos. E ninguém tocou naquilo. Ninguém tocou naquilo. Uma máquina fez aquilo. Aí vai depender de quê? Do cadastro está todo certo. Tudo ok. Entendi. Quando a gente fala de cadastro, a gente está falando das informações previdenciárias, que é o que a gente chama de CNIS. As pessoas
Sempre um banco pede um CNIS, um advogado pede um CNIS, alguém pede um CNIS. Por quê? Porque ali naquele CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, está toda a vida daquele trabalhador. Toda a vida dele. Você pagou, você foi MEI, você foi dona de casa, você trabalhou na empresa X, prestou serviço ao Estado, quem é autônomo, que é o contribuinte individual, prestou serviço à empresa ali, a empresa quem faz o recolhimento, e tudo isso tinha que estar no CNIS. E você, por certo, e aqui qualquer um, ninguém nunca viu em qualquer lugar, em qualquer empresa do Brasil, ter um servidor lá do INSS, sentadinho, recebendo as carteiras ali e fazendo a anotação e colocando um sistema. Não. Quem faz a gestão, quem presta essa informação são os empregadores, porque seria impossível você ter que ter uma pessoa lá. Então, o que é que a Previdência fez? Deu acesso ao empregador e o empregador quem presta essa informação, né? Então, a partir daí você entende que se está faltando alguma coisa, é porque o empregador não encaminhou aquela informação. E aí, quando a gente fala em empregador, a gente tem o costume de só falar daquele que é carteira assinada, né? Mas a gente, desde 2003, quem é o autônomo contribuinte individual, né? Tecnicamente, ele chama contribuinte individual, mas autônomo, que trabalha por conta. Quando ele presta serviço para uma empresa, a empresa é obrigada a recolher, a fazer o recolhimento. Você vê muito isso, os médicos, como eles trabalham em os profissionais da saúde, né? Eles trabalham em várias instituições ao mesmo tempo, então às vezes tem ali, ó, recolhimento de A, B, C, D, e fica uma loucura, tem que juntar aquilo para verificar se chegou no limite mínimo, se passou do limite máximo. Então, assim, essas informações quem tem que prestar é quem contrata, não é o INSS. Então, é importante que aquele trabalhador, que aquele a gente chama de segurado de uma maneira geral, ele venha acompanhando a sua vida. Aí você pode perguntar, como é que eu faço esse acompanhamento? Como é que eu faço esse acompanhamento, Marcos? Existe um aplicativo da Previdência Social, que é o Meu INSS. Está disponível para qualquer celular, está disponível um site na internet. Você acessa com a senha, o login, que é o CPF, e a sua senha do gov.br, né? E ali você, todos os meses, ó, prestei serviço para a empresa A, B, C, D. Vamos ver se eles recolheram aqui. Claro, eles têm um prazo legal ali, 2, 3 meses para já estar constando. Vou ver se o meu empregador está fazendo o meu recolhimento aqui na empresa que eu trabalho. Também, olha lá no CNIS. Por quê? Porque você vai estar trabalhando o seu planejamento para que chegue no futuro, e esse cadastro, é claro, ele vai precisar de um tempo para estar ok, redondo, para que você chegue no futuro, você tenha, por exemplo, uma aposentadoria que é concedida de imediato, como já acontece em várias situações. O amparo social, o BPC Loas, ao idoso, grande parte dele, né, é processado automaticamente. Porque as pessoas já internalizaram, já estão sabendo que tem que ter o CAD único atualizado, tem que estar com o CPF ok, e tem que estar com o resto da documentação ok. Estando tudo isso certinho, não tendo vínculo em aberto, não tendo renda no grupo familiar, e isso vai estar constando ali do CAD único, estando isso certo, ele é processado automaticamente, sem ninguém colocar a mão naquele benefício. Então, esse é o futuro, né? A gente está num momento de transição. Às vezes as pessoas perguntam, 1.000 vagas é pouco para o INSS? É pouco, é pouquíssimo, até porque a gente tem uma grande parcela dos servidores que já podem se aposentar. Então, assim, é pouquíssimo, mas você projetando um pouco para o futuro, com a automação, né, do processamento desses requerimentos, você começa a visualizar que tem um horizonte, claro, a gente precisa recompor a força de trabalho do INSS, é necessário, e é extremamente necessário para o momento, até porque a gente não está no futuro, a gente está no presente. O futuro é só uma expectativa, né? Mas nessa expectativa para o futuro, para quando nós formos nos aposentar, né, a perspectiva é que muito provavelmente nós que estamos aqui, que estamos mais ou menos na mesma faixa de idade, nós iremos se aposentar com um clique, né? Um clique do aplicativo. Completei a idade, já tenho tempo aqui. Já pensou?
vai ser Jogo desse jeito. zerado. Desse jeito. Mas por hora não é assim. Então a gente tá na realidade, né? A expectativa é essa, né? Mas já E caminhou muito, né? já Caminhou caminhou muito. muito. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu lembro quando minha mãe foi fazer para pensão por morte, imagina, 1992, para pegar a pensão e tal, ela tinha que ficar na fila mesmo de INSS, né? E ela dormiu na fila para poder conseguir a ficha para poder dar entrada e nananã. Olha o avanço. Muito. Não é um avanço grande. Isso é muito bacana. E se você colocar essa história, a gente ainda tem em mente essa imagem, né? E vai continuar tendo por muito tempo, porque a gente é dessa geração, Isso. né? Mas talvez os nossos filhos, que talvez estejam ali ou entrando no mercado de trabalho, ou próximo de entrar, talvez a visão que eles venham a ter é uma visão um pouco diferente, né? Sim. Essa que a gente chama o que está acontecendo de transformação digital, né? Essa transformação digital que vem acontecendo da administração pública, você vê todos os serviços sendo virtualizados, né? E hoje todos os serviços estão em que a gente chama, só para situar um pouquinho, não é muito técnico não, tá? Dá para todo mundo entender aqui. A gente vem vivenciando essa transformação digital do governo e aqui o Brasil, o Brasil replicou o modelo inglês, que chama de plataforma única. Hoje é tudo no gov.br. Antes, no começo, se chamava a senha do meu INSS, porque era uma senha que era só do meu INSS. Mas depois mudou, tá tudo convergindo para uma plataforma única, que é o modelo inglês, que você acessa por meio de um login. Todo cidadão vai ter o seu login, então é importante que todos tenham isso. Às vezes a gente diz, para que eu vou fazer? Faça, é importante você ter isso. Você quer saber como é. Você tem acesso, por exemplo, aos dados do Denatran, que são sua carteira de habilitação. Você tem acesso ao documento do veículo que você tem acesso a passaporte, você tem acesso aos dados da Receita Federal, os seus, Também, o né? SUS, Tudo tá integrado. o SUS, o Enem. Por isso que eu falei dos filhos, por quê? Porque para você fazer a sua inscrição no Enem, você tem que ter essa senha do gov.br. Então, eles já estão nessa geração. E cada dia que passa, tá mais. Eu acho que a pandemia também contribuiu muito para acelerar esse processo. Acelerou de uma maneira, assim, que ninguém esperava. E assim, o INSS, desde 2017, vem trabalhando nessa transformação digital. Começou com o INSS Digital, que foi transformar aquele processo que era de papel em digital, né? E aí, em 2019, criou o aplicativo Meu INSS. E quando foi em 2020, a gente entrou na pandemia. Então, assim, foi algo que, se não tivesse havido essa pequena antecipação, imagine como é que ia ser. Né? O público que o INSS atende é o mais vulnerável. É idoso, gestante, deficiente e quem está enfermo. Aí, como é que você vai escolher quem aqui, meu amigo? Não tem condição. Não tem. E aí essa foi extremamente importante. E o INSS foi o primeiro órgão a retomar as suas atividades. Esse mês está fazendo 2 anos. Foi 14 de setembro de 2020, o INSS abriu as portas com todos os critérios necessários de segurança, verificando temperatura, distanciamento social. Caos, né? Meio do caos. Porque, como eu disse, são os direitos sociais que as pessoas eles precisam. precisam. Então, assim, Quantas pessoas que faleceram e precisou a família recorrer à pensão por morte, né? exato. Foi um período assim que vai ficar marcado na Com história. certeza. Agora, em 2023, o INSS vai fazer 100 anos. Não o INSS, a Previdência no Brasil, tá? Vai fazer 100 anos. Teve o patrono da Previdência que se chamava Eloy Chaves, lá em 1923. Foi a primeira norma, assim, que pode dizer de caráter geral. Centenário da Previdência. Então, assim, o INSS passou, a Previdência Social, perdão, passou, porque não foi só o INSS. O INSS existe de 91 para cá. Houveram outros institutos antes, né? Mas a Previdência Social, que é essa proteção que os segurados, o trabalhador tem, já é centenária no Brasil. Agora, no ano de 2023. E aí volta, né? Imagine, eu tenho plena convicção que o Eloy Chaves lá, em 1923, nunca imaginou que a gente iria passar por uma situação como a gente passou agora. Ele nunca imaginou que nem sequer poderia imaginar, porque não existia nada digital, né? Era tudo de papel, efetivamente. Será que ele pôde imaginar
que um dia existia uma máquina que você fazia tudo só. Não. E que cada um teria uma na sua Na mão. Na sua mão. Então, assim, é essa perspectiva, entendeu? Da Previdência. Então, assim, como toda a administração está avançando nesse sentido. Então, muito provavelmente a visão que aqueles que vêm agora, a nossa geração, não, mas a próxima, vai ter uma visão um pouco diferente da administração pública. E eles vão ser responsáveis por isso também, né? Cada geração carrega ali um pouquinho do peso e passa para a seguinte. Então, assim, vieram muitas gerações anteriores que carregaram peso para a gente carrega agora, e aí quando chegar a vez, eles também vão carregar, e assim sucessivamente, né? Demais. Marcos, vamos falar um pouquinho de benefícios? Porque, assim, a gente sabe, né, ou todo mundo sabe, assim, leigo e tal, dos benefícios físicos, né, que o INSS dá direito e tal, doenças, né, de se afastar e tarará. As doenças psicológicas também entram, porque muita gente não sabe disso. E teve um aumento, né? Com a pandemia, houve um aumento muito grande disso. Inclusive também de afastamento, né? No serviço por causa disso. Explica pra gente como funciona. É interessante quando a gente fala disso, porque até o nome que se dá dentro da Previdência Social às coisas tem um porquê de ser. E em 2019, né, aquela emenda que eu falei, a 103, se modificou o nome do benefício. Era auxílio doença e passou a ser benefício por incapacidade temporária. Só aí você entende que a doença, você pode conviver com a doença. Muitos de nós, hipertensão, diabetes, a gente convive com várias doenças. Enquanto elas são controláveis, né? E inclusive a gente já vai poder partir para dizer, né? Existem doenças psicológicas que são controláveis. Exatamente. Né? Então, enquanto você está doente e que aquilo ali é controlado, permanece uma doença que você convive com a doença. Sim. Ao passo que você vai ficar incapacitado, e a gente fala isso de maneira geral, você ficou incapacitado para trabalhar de maneira temporária em razão de qualquer doença que seja. Você ficou incapacitado, um diabético. Ele vinha muito bem e algum problema com o medicamento descompensou, ele não consegue nem ficar em pé, tem que ir para o hospital, está descompensado. Se passar ali de mais de 15 dias, ele vai ter direito a receber o benefício por incapacidade. Aquela pessoa que machucou um braço, que é aquilo que é à vista, né? Que a gente pode ver, sofreu um acidente, quebrou uma perna, fez uma cirurgia, e qualquer tipo, um apendicite, uma cirurgia de coração, qualquer tipo. Aqueles que são segurados, e segurados são assim, de maneira ampla, né? Você tem todos os trabalhadores, seja empregado, seja o autônomo, que é o contribuinte individual, seja a dona de casa, que a gente chama de facultativo, e ali também dentro do facultativo está o estudante, por exemplo, né? O avulso, que pouca gente conhece, assim, essa figura do avulso. Avulso é aquele camarada que trabalha no porto. Você não vê aquele camarada que trabalha no porto? Sim. Por certo que nenhum navio vai contratar alguém para ficar descarregando e carregando. É um órgão que tem ali dentro do porto que faz essa intermediação dessa mão de obra. Aqueles camaradas são chamados de avulso. Entendeu? O empregado doméstico, a empregada doméstica também vai ter direito. Enfim, todos irão ter direito a esses benefícios. Se você se afastar em razão dessa incapacidade, né? Você vai ter direito. E a incapacidade decorrente, e aí eu vou entrar na sua pergunta, a incapacidade decorrente de fatores psicológicos, a gente sabe que, por exemplo, a depressão é intitulada a doença, o mal do século, né? Então, se você está incapacitado para o trabalho em razão daquela doença, daquela enfermidade, por exemplo, como eu disse, a depressão ou o transtorno de ansiedade, enfim, qual for a enfermidade que se tenha, você vai ter direito a se afastar. Você vai ter direito a se afastar da atividade e vai receber o seu benefício. Então, é importante se ter em mente. Às vezes as pessoas sequer sabem que tem esse direito. Exatamente. Às vezes a pessoa é MEI ou paga. Pô, não tô conseguindo trabalhar, tô ruim aqui, tô com depressão. Não consigo nem sair de casa. Amigo, amiga, você vai ter direito a receber o benefício. Basta você fazer o requerimento, você pode fazer pelo aplicativo, né, o Meu INSS, pode ligar para a central telefônica 135, pode fazer pelo site.
Então, você vai e faz o requerimento. Hoje, inclusive, é possível que se mande tudo de maneira digital. Até a avaliação médica é feita de maneira digital. É possível que seja feito isso, né? E ele vai encaminhar a documentação. E, claro, se você vai passar por um médico. E os médicos hoje nem sequer integram o INSS, é um órgão à parte, que chama Perícia Médica Federal. Mas se você vai passar por um médico, por exemplo, e ele está vendo que você está com o braço quebrado, está ali à vista, ele pode ver, né? Você leva um simples atestado, está ali com o braço machucado, uma radiografia, né? Mostrou, ele vai dizer lá quanto tempo você vai ficar afastado. Mas e aquilo que não se está à vista? Né? Então, assim, tem que se ter um cuidado, às vezes, eu venho sendo acompanhado, tá aqui o laudo, ali pela UPA, que fica perto da minha casa, pela Unidade Básica de Saúde, que me acompanha, ou pelo CAPS, que se for uma coisa psicológica, vem me acompanhando, tá aqui o laudo, ó, desde tal data, eu venho com tal medicação, tá aqui, ó, e agora não tá dando pra mim, tá aqui também, ó, o médico, inclusive, me deu um atestado, tá tudo aqui. E aí você vai e apresenta ao perito, porque ele vai precisar efetivamente formar a convicção dele acerca daquilo. Ele não pode ver exterior, né? Exteriormente não tem um dístico, uma marca que demonstre aquilo, né? E lembrando que nem sempre vai ser positivo, né? Para a solicitação. Pode ser que ele não ache que... Sim. E lembrando que também, às vezes, tem a questão, como você colocou, de que há regras, né? Assim, muitas das vezes o auxílio-doença, que é o antigo auxílio-doença, ele exige 12 meses prévios, tá? A regra é essa. Mas é claro que há situações que o perito pode afastar essa exigência. Por exemplo, eu comecei a trabalhar hoje aqui com vocês. Eu sou agora o diagramador aqui, o camarada que faz o design de vocês. Saí daqui, terminou meu expediente, saí daqui, fui atravessar ali a rua, fui atropelado. Será que ele não vai ter direito a receber o benefício? Claro que ele vai ter direito a receber o benefício. Ainda que seja o primeiro dia dele. Claro que ele vai ter direito a receber o benefício, porque foi algo inesperado. No caso, é imprevisto, né? Tem que ser um contribuinte. Tem, né? que Tem que ser um segurados. contribuinte. Um dia de contribuição ele tem. E às vezes sequer tem a contribuição, porque se ele for empregado, como é que vai ter contribuição? Porque o empregador só vai, entendeu? Com o tempo. Então assim, é bem interessante essa proteção, e aí vem para aquilo, né? Às vezes a pessoa nem sabe que tem direito. É verdade. Nem sabe. Pô, uma semana de trabalho, caiu uma coisa aqui na minha cabeça e me machucou, porque tem que fazer algum procedimento cirúrgico. Não tem direito, meu amigo, a receber. Não tem direito. O MEI, e aí, assim, quem é responsável pelo recolhimento tem que ter feito o recolhimento antes, né? Ou dentro do período ali, pelo menos a primeira em dia, que a gente chama em dia, né? Para poder ter direito. Então, assim, na dúvida, liga para 135, procura um especialista, agenda para ir numa agência, né? Você pode fazer um agendamento para ir lá receber esclarecimento. No próprio site do INSS, e às vezes as pessoas não têm o costume de acessar, mas lá tem, assim, uma quantidade de informações que você nem imagina. De todos os benefícios, de todos os segurados, de como você demonstra, qual a documentação que você precisa, está tudo lá. Bora pesquisar, minha gente. Vamos lá, conhecimento é tudo, exatamente, né? Tem como dizer, eu não sei, eu não sei. Vamos lá, procurar. Pesquisar. Hoje tem, né? A facilidade tá aí. Tanto aqui, no aplicativo, no site. No Google. No Google. No 135. Exato. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de benefícios. Nós abrimos uma caixinha no Instagram e recebemos algumas perguntas. E aí, quem quer começar? Pode fazer as perguntinhas. Vamos lá, vou começar então. Aqui uma senhora pergunta se quem tem lúpus tem direito a auxílio doença e se sim, por quanto tempo? Depois de um tempo, pode virar aposentadoria por invalidez? Interessante que é mais ou menos o que a gente tratou, né? Assim, qualquer doença, existe essas vezes, claro que tem doenças que são efetivamente incontroláveis e que a pessoa ali vai ter direito a receber de imediato. E, às vezes, como eu disse, até o nome muda do benefício para que a gente possa entender melhor. Se essa incapacidade ela é temporária, ela vai receber ali até
o período da recuperação dela. Mas se essa incapacidade, por exemplo, for uma incapacidade que ela, em razão do lúpus, ela não pode mais trabalhar. Ela não consegue, chegou num estágio que é impossível ela trabalhar. Então, assim, ela vai ter direito a receber uma aposentadoria. Vai sim ter direito a receber o benefício ali de aposentadoria por incapacidade permanente, que era aposentadoria por invalidez. Entendeu? Entendi. No caso, assim, para ficar bem claro, não é a doença em si que vai lhe dar o benefício. Não é você ter lúpus que vai lhe dar o benefício, mas sim se essa doença lhe incapacita, né? Permanentemente ou temporariamente. É justamente isso. Pronto. Sair daqui já com isso na cabeça já vai ajudar muita gente. Muita gente. É interessante, né? Porque a gente, é assim, e a gente permanecer chamando o benefício de auxílio-doença não vai permanecer muito tempo. Por quê? Porque a gente aprendeu que era auxílio-doença. Talvez as próximas gerações que a gente falou, talvez eles venham, quando a gente deixar de falar isso pra eles, né? Auxílio-doença. Não, pai, não é auxílio-doença. Benefício por incapacidade temporária. Não, mas é a mesma coisa. Tem outra pergunta aqui. É uma mulher que vive com um companheiro há 15 anos. Ela é agricultora e ele é microempreendedor. O casal tem uma filha de 12 anos. Quais são os direitos previdenciários neste caso, de um em relação ao outro? Bacana. Bacana. E a gente pode falar tanto dos segurados, que é ela e é ele, né? E a gente também pode falar dos dependentes deles, que aí, no caso, é a filha, que tem 12 anos de idade. Olha que interessante, o agricultor, no INSS, e o agricultor ou pescador, a gente chama de segurado especial. A nomenclatura vindo aí novamente para mostrar que é algo realmente bem diferente. É especial, efetivamente, por quê? Porque o agricultor é aquela pessoa que se dedica ali de sol a sol, a plantar, a colher, ali ter as atividades rurais ou a pesca, né? Então, assim, é uma atividade muito desgastante. É uma atividade muito desgastante. E a gente sabe que aqui, e pra gente que vive aqui no semiárido, é muito nítido a gente saber que há períodos onde não se tem produção. Onde não se tem produção, né? E se a gente fala de segurados, a gente fala em contribuição. Como é que esse segurado ele vai poder contribuir para a Previdência se sequer ele teve uma produção? Ou quando tem, a gente está aqui, a gente sabe disso, no semiárido onde a gente mora, a produção é tão pequena que é uma produção de subsistência, só para se manter, né? Então, assim, esse é o motivo da gente chamar de segurado especial, porque ele foge à regra de você ter que contribuir como obrigação. Ele pode contribuir. Olha que interessante, ele pode, caso haja ali a produção que seja suficiente para que ele contribua. Mas se ele não conseguir contribuir, ele vai demonstrar atividade com documentos. Ele demonstra que é agricultor, ele tem uma terra, uma pequena terra, vai mostrar a escritura. E também tem a questão do peixinho lá que você falou, né? Porque tem a época de plantar, a época de colher e tal. Peixinho lá, quando ele tá... Que é o pescador. E aí, mais uma vez, a gente tá no semiárido. A gente sabe que a gente passa longos períodos de estiagem aí, que sequer tem como camarada ir lá pescar, né? Então, assim, é por isso que a gente chama de especial, esse segurado, porque ele foge à regra de ter que contribuir para participar. Ele pode contribuir quando, e facultativamente, se ele tiver aquela produção, efetivamente, que dê, e aí tem que dar para que ele contribua, né? Mas se ele não tiver, ele vai demonstrar, né? O pescador, ele tem um cadastro nacional, o Registro Nacional de Pesca, que eles estão lá cadastrados. O agricultor, ele tem o acesso ao CNIS também, que ele pode se cadastrar lá como agricultor. Ele tem documentos como, por exemplo, uma escritura de uma terra, um ITR, um PRONAF, uma DAP, assim, é uma quantidade gigantesca de documentos que servem para demonstrar essa atividade. E aí, a nossa amiga aí, ela é dessa maneira, ela é uma segurada especial, agricultor é segurado especial como regra. O esposo dela, ela disse que ele é MEI, microempreendedor. O microempreendedor já é aquele que está na regra. Ele vai pagar. Ele paga numa alíquota reduzida, até porque é uma forma de estimular, né? Ele paga numa alíquotazinha reduzida ali e faz o recolhimento dele.
né? E aí a criança é a dependente, né? Então, por exemplo, preenchidos os requisitos, por exemplo, se um dos dois vier a falecer, aquele sobrevivente vai ter direito a receber uma pensão, se preenchidos os requisitos. Qualquer um dos dois. E a criança, é bem interessante, vai ter direito a receber também, ela é titular do benefício. Interessante. E para o INSS, essa menoridade é diferente do direito civil. O direito civil antigamente era 21 anos, aí depois virou 18. Na Previdência permaneceu 21. Por quê? Porque o trabalhador que vem a falecer, ele espera que a família dele tenha uma proteção maior. E aí permaneceu 21 anos para a Previdência. Essa criança que hoje tem 12, ela vai ser considerada dependente ali para o INSS, vai ser considerada menor até os 21 anos. Então, assim, é bem interessante isso. É algo que às vezes as pessoas não sabem, né? Essa criança, a partir dos 16 anos, na idade dos 12 anos, claro que não, ela precisa ter uma representação. Mas a partir dos 16 anos de idade, ela própria pode requerer lá o seu benefício. Pode requerer que seja pago de maneira separada em relação ao pai ou à mãe, que também vai ter direito a receber, né? E aí é bem interessante isso. A Previdência pensa muito nessa situação de que há uma expectativa por parte do trabalhador ali em relação ao que vai acontecer com sua família, caso ele venha a faltar, né? É diferente do direito civil. O direito civil é 18. Acabou. Para o INSS ainda permanece 21 anos. Só para Interessante. deixar bem claro, no caso, na morte de um dos genitores, o outro genitor tem direito e o filho também. Também. Então, aí São os são dependentes. para dois. Ambos viram dependentes ali. E aí a gente pode falar de todos, né? A gente pode pegar essa pergunta aí e falar todos os benefícios. Ela vai ter direito a um salário de maternidade, se ela precisar. Vai ter direito a um benefício por incapacidade temporária, se precisar. Da mesma maneira, ele também vai ter direito a receber um benefício por incapacidade temporária, pensão, enfim. Todos os direitos previdenciários, eles vão ter direito aí, caso estejam regularmente. Muito legal. Pra gente, vou fazer uma última pergunta pra gente ir finalizando. O papo tá muito bom, muito esclarecedor. Mas a gente tem que ir caminhando, né, pra finalizar. Essa vem de longe, viu? De uma seguidora lá de São Paulo, olha que top. Como estão as regras para aposentadoria? Minha mãe está com 64 anos e não consegue se aposentar. Olha que interessante, né? Ela tem 64 anos, então, como eu disse aqui, ela estava no jogo em 2019, quando houve a alteração, né? Ela já tem o critério da idade, né? Porque agora, em 2022, são 61 anos e meio, né? Perdão, 61 e meio, perdão. É tanto dado que, às vezes... ela já teria o critério etário, que a gente chama, critério da idade, né? Vamos falar fácil aqui, vamos falar fácil. A idade ela já teria. Então, falta algum critério aí, que provavelmente é o tempo, a contribuição, tá? Então, assim, ela vai ter que ter no mínimo 15, né? No mínimo 15. Então, assim, são dois critérios que são conjugados para que a pessoa tenha direito a receber o benefício. Então, a idade a gente sabe que ela tem, né? O principal ali, mas também está faltando o outro, muito provavelmente. E aí ela pode fazer a simulação de quanto tempo ela tem lá no aplicativo do Meu INSS. Inclusive, o aplicativo deixa, por exemplo, que você altere os vínculos que tem lá. Por exemplo, a empresa não recolheu e está faltando. Você pode ir lá e alterar, vamos dizer. Faltou 2 anos, né? Ela ficou 2 anos. Você coloca os 2 anos, desde que você tenha o documento que comprove, né? Você coloca, faz a simulação e vamos dar um exemplo aí. Deu 14 anos e 6 meses. Tá faltando 6. Então, vamos começar a pagar agora, para daqui a 6 meses ela ter direito. Então, aí abre uma inscrição, pode ligar para 135 ou no aplicativo. Se ela não tiver atividade, né? Ela pode abrir como facultativo, que a gente chama, que é aquele que participa porque quer. Se ela tiver alguma atividade, por exemplo, ela abre a inscrição como contribuinte individual, que é o autônomo, né? Vamos dizer, ela costura, ela cozinha, ela tem uma empresa, enfim, como microempreendedor, assim, tem várias possibilidades. Ela começa a fazer o recolhimento. E aí, quando implementar aquele critério, ela vai e faz a solicitação no aplicativo. Faz a solicitação. Aí, por exemplo, faltou esse tempo que a gente falou aqui, 2 anos, né, de recolhimento. Ela vai no próprio aplicativo e vai encaminhar para o INSS aquela carteira de trabalho.
com os vínculos que estão faltando. Vai tirar foto ali no próprio aplicativo, vai encaminhar o INSS. Tá faltando esse período aí que tá na minha carteira. Tá aí, ó. Se você quiser, você pode pedir que eu leve aí. Muitas das vezes nem precisa. Se tiver tudo de jeito direitinho, der pra ver, a gente já resolve. E se for o contrário? Se eu tiver o tempo de recolhimento, mas não tenho idade? Vai esperar. Tem que ter os dois, não adianta nenhum nem outro, né? Isso. Claro que tem as regras de transição, e aí, para cada um, elas começam a modificar até pelo período quando você começou a recolher. E assim, já que a gente está terminando, assim, uma coisa que é interessante que se diga e que às vezes as pessoas, por exemplo, eu me lembrei porque você falou. Às vezes as pessoas, eu já tenho tempo, eu comecei muito novo aqui, eu já tenho uns 30 anos aqui, ó, eu comecei com 20, eu só tenho 50, agora eu vou parar, vou esperar completar agora não vou mais fazer recolhimento. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque qualquer eventualidade, e a gente nunca pensa nas eventualidades. Por isso que o nome é previdência. Previdência vem de ser previdente, ser cauteloso, ser cuidadoso, antever o que vem, pensar no futuro. Então você tem que pensar, ó, pode ser que eu esteja saindo da minha casa, eu na calçada leve um tombo, machuco uma perna. Eu vou ficar sem nada se eu não estiver recolhendo. Você não vai ter Olha direito ao auxílio, né? Ao auxílio. Não adianta ter recolhido. Você Não. tem que estar recolhendo. Num caso Perde de a morte, qualidade, né, de a família família. perde porque você não estava recolhendo naquele período. Existe um períodozinho que a gente chama período de graça, que é onde você deixou de fazer recolhimentos, mas está tão próximo de quando você parou que você vai ter toda a proteção previdenciária. Mas aí, passando esse período, que via de regra é 12 meses, aí pode chegar a 24 e pode chegar a 36 meses. Então, pode ser até 3 anos. O camarada deixou de recolher. Em 3 anos, dentro de 3 anos, ele tem bastante tempo, recebeu seguro-desemprego, não sei o quê. Ele pode ligar para 135 e vai dizer, eu tô precisando do benefício. Vai ter direito, às vezes nem sabe. Agora, passado esse período que a gente chama de graça, onde se mantém a qualidade segurada, a gente chama qualidade segurada também, ele vai ficar desprotegido. E a família, consequentemente, também. Então, assim, tenta recolher aí, vê como é que você faz, mantenha essa qualidade. Por quê? Porque previdência vem de efetivamente ser previdente e de você antever as situações. Dicas de milhões aqui hoje, hein, gente? Precisa contribuir, fazer tudo direitinho, que é bom, é uma segurança, né? É muito esclarecedor e é para todos, né? Todos. Né? Porque a gente fala muita coisa aqui, mas é para algumas pessoas. Mas isso aqui É para todos. é para todos. Exato. Agora ou mais tarde? É pra todos. É para os pais, é para os filhos, isso. é para os netos, É, enfim, é para pra todo todos. mundo. Você é ser humano? E a gente não É sabe por aí, o que é por aí. vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, Então, assim, essa é a relevância, esse é o tamanho da Previdência Social no Brasil. Então, assim, é importante que todo mundo tenha conhecimento, que isso possa ser disseminado de maneira ampla, se fosse possível que isso fosse para as escolas de educação, ao modo que a educação da economia também houvesse a educação para a Previdência. Então, assim, é importante. E existe o papel aqui, enquanto formadores de opinião que vocês têm. E aí já fico parabéns aqui. Eu já sou inscrito, eu já sou não sei o quê. Eu não vou falar não, porque senão o povo vai dizer. Tem um livro aí para guardar. Mas sigam. Obrigada. Foi ótimo, muito obrigada, né? Esclarecedor. E tá aberto, né? Outras oportunidades, né? E aí, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço aí. Esperar a próxima. O nosso Papo em Mente fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais. Como que é, Camila? Ative ative o sininho no YouTube. Receber notificações, compartilha, comenta, faz de tudo aí. Exatamente, porque a gente é diferente. Mas o não papo é em em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.